está morto ou teoria da conspiração. Eu não disse que ele está morto. Eu fiz uma chamada, botei Lula está morto bem grandão, mas se você ler embaixo, ou teoria da conspiração. Agora o cara põe assim, Lula já morreu, estão te enganando. Você corre para o vídeo. E aí o que acontece? O cara pega foto, sobreposição, Photoshop, cuidado. Que há algo sendo preparado? A gente sabe que há. Mas vamos primeiro entender o Brasil? Vocês se lembram no início do ano passado, falei sobre Dom Pedro II, a nossa república não foi proclamada, a nossa república foi um golpe. O Brasil é um país de golpe, gente. O Brasil é um país de conspirações. O Brasil é um país que, infelizmente, ele é o país da maracutaia política. A nossa política nunca foi. Sabe, a política no Brasil nunca foi transparente. Em muitos países não é, mas no Brasil é pior ainda. Sabe? O Brasil nunca foi... Ana Paula, eu te respeito, quando voltar aos temas edificantes. Tudo bem, quando a esquerda tomar sua casa, tomar tudo, tema edificante é o quê? Queridos irmãos, boa tarde. Nesta noite vos trago a palavra de salvação. Deixa o like que Jesus opera. Isso é edificante? Eu não entendo os crentes, cara. Juro, para mim a pior raça para lidar é crente. Por que não é edificante? Porque nós vamos falar de questões que estão nos afetando hoje, porque está aí todo mundo se voltando com essa questão, está morto, não está, está morto, não está. Edificante é o que? Eu abri a Bíblia. Bíblia vocês lêem em casa, gente. Vocês têm igreja, têm pastores. Cara, eu odeio crente ignorante. Pô, é muito melhor. O meu papo intelectual com ímpio é muito melhor do que com crente. Horrível falar com crente sobre coisas que não está dentro da igreja. E a igreja está horrível, o ambiente é horrível, ambiente cítrico, ambiente tóxico tem sido a igreja. O ambiente tóxico tem sido a igreja. Tem sido um dos piores lugares para lidar a igreja. Mas vamos lá. Voltemos aqui. Cada um tem o seu livre-arbítrio, estude o que quiser, saiba o que quiser. O que acontece com o Brasil, gente? Vamos entender, vamos voltar aqui. Proclamação da República, não houve proclamação. Né? Foi um golpe na monarquia. E o Brasil ele é movido por movimentos políticos. O Brasil é movido por movimentos empresariais. Por que a proclamação da República foi um golpe? Porque os militares foram engodados. Gente, tá aí uma raça que é engodada? Não, não é isso. Não. Vou explicar para vocês, os militares sempre são engodados. Por quê? Os militares, eles são pessoas de bom caráter, na maioria das vezes. São pessoas que respeitam a hierarquia. São pessoas treinadas para lidar com questões de guerra do Brasil. São inteligentíssimos, mas a inteligência emocional do militar, por viver muitos anos numa caserna, a inteligência militar, a inteligência emocional do militar é diferente do civil. A inteligência emocional do militar é para obedecer a ordens, é para ver certo e errado. O mundo dele é binário. Ele não faz nada além do certo e errado, do bom e do mal, do branco, do negro, do sol, da chuva, da lua. Ou seja, o militar, ele é aquele cara fiel, mas ele é talhado para ser um pensador dentro das 4 linhas, como o Bolsonaro sempre diz. Ele é talhado para pensar nas 4 linhas. O formato dele é 4 linhas. Quem viu o filme Formiguinhas? O filme Formiguinhas mostra lá as formiguinhas, quando cai uma folha, elas ficam desesperadas, porque elas, meu Deus do céu, e agora? Então, o que acontece? O militar, ele é isso, é fiel, é honesto. Estou falando dos que eu conheço, são honestos, são probos, são pessoas super de bem, pessoas super corretas. Meu sogro é fuzileiro, foi fuzileiro naval da reserva, pessoas corretas. Os que eu conheço, a maioria dos que eu conheço, são pessoas corretas. Mas o que tem, essa questão política, a política vai além dos militares. O que aconteceu na questão do Deodoro da Fonseca, o que aconteceu na questão do Dom Pedro II, o que aconteceu ali foi justamente a manipulação dos militares, porque disseram para os militares que eles seriam presos ali no Paço Imperial. Disseram que viria a tropa de São Paulo, tropa de Minas, que ia prender os coronéis. Mas quem fez isso? Justamente jornalistas,
pecuaristas, agronegócio, ex-donos de escravos, donos de fazenda, poetas, artistas, pegaram essa turma que vivia na boemia tomando cachaça. Você entende? Essa turma que vivia na boemia tomando cachaça, essa turma era a turma que ficava programando nas madrugadas. Sabe, essa questão das madrugadas, o que iriam fazer? Porque o Dom Pedro estava falindo o Brasil. E detalhe, Dom Pedro já estava pronto para passar o cajado para quem? O cetro, não é o cajado. O cetro, pastor é fogo já. O cetro para quem? Para Isabel. Isabel, esposa de Conde Di. O Conde Deu, né? O Conde, o seu marido, o Conde, ou seja, eles estavam dentro de uma configuração política, e aí você vai entender o quanto isso afetou e afetaria o Brasil nesse aspecto. Perdão, irmãos, alguém me ligou aqui no meio da live. Então, o que acontece? Essas questões... Então, foi dado o golpe da monarquia. Ok. Aí você tem o primeiro presidente, né? Deodoro da Fonseca, 2 aninhos, vazou. Segundo presidente, vem o Floriano Peixoto. E daí veio os primeiros presidentes civis, até chegar uma época, que foi a época das guerras mundiais. Virou-se, presta atenção, gente, virou-se o século e entramos agora nos anos 1900, século XX. E aí vem os presidentes, até que chegou um dos grandes presidentes do Brasil, chamado Getúlio Vargas. Em 1950, Getúlio Vargas retorna à presidência da República através da aprovação pelo voto direto. Por que isso? Vamos entender. Diferente dos 15 anos que já ocupara a cadeira da presidente, desta vez chega ali de forma democrática em um cenário completamente novo, encarado durante o Estado Novo. O Brasil era uma democracia e com ela vinha todos os trâmites das disputas políticas próprias do sistema. O Congresso Nacional não era composto exclusivamente por aliados de Vargas, tendo em sua bancada aqueles políticos que formavam oposição aos ideais nacionalistas do presidente. Ações de Vargas, como, por exemplo, a criação da Petrobras em 1953, com a campanha Petróleo é Nosso, desagradou profundamente uma parcela importante do empresariado brasileiro, pois a ideia de uma empresa completamente estatal não condizia com os rumos que esse setor pensava a economia brasileira. Diante disso, a oposição do Congresso se intensifica. Outra medida considerada populista pela oposição foi o aumento do salário mínimo em 100%. Claramente, também desagradou o setor empresarial. Presta atenção o que nós temos aqui agora. O Vargas, que passou 3 fases. Uma fase jovem, uma fase onde ele foi escolhido, coronelismo, outra fase da ditadura e a terceira fase dele, final, depois da Segunda Guerra Mundial, como ele foi eleito. Quem é Getúlio Vargas? Chamaram ele de pai dos pobres, mas Getúlio Vargas foi um populista, gaúcho populista, que antecedeu Juscelino Kubitschek, que antecedeu, que gerou Juscelino, que gerou Tancredo, que gerou Brizola. Presta atenção no Brasil. Então vamos entender o que acontece com o Brasil desde sempre. Entre os opositores destaca-se a oposição da UDN, a União Democrática Nacional, principalmente da figura de Carlos Lacerda, jornalista e político de grande influência. Era a principal força contrária ao governo de Vargas. O posicionamento de Carlos Lacerda nos jornais buscava desestabilizar o governo com uma intensa ação. A campanha de oposição ao governo de Vargas se intensifica após o evento que ficou conhecido como Atentado da Rua Toneleira, aqui no Rio de Janeiro, Copacabana. No dia 5 de agosto de 1954, o jornalista Carlos Lacerda sofreu um atentado na rua que morava. Seu segurança, um major da aeronáutica, morreu e ele sofre um ferimento no pé. Carlos Lacerda ocupa a dianteira da denúncia a Vargas como mandante do atentado, e sua denúncia ganha um corpo quando a polícia encontra indícios de que o homem de confiança de Vargas esteve na cena de crime, o Anjo Negro, esse que está, para mim aqui na foto, à direita de Vargas, né? Como era conhecido, Gregório Fortunato assumiu que participou da ação contra Lacerda, que colocou, consequentemente, Vargas na situação de mandante, o que nunca chegou a ser provado, pois a investigação encarou diversas incoerências. A gente procura saber no Brasil quem provoca essas coisas. Por que esse cara foi lá, se ele fez um atentado contra o Carlos Lacerda? Por que ele foi tentar buscar o Lacerda, porque ele estava fazendo um levante contra Vargas? Vamos entender a nossa história e ver o que está acontecendo
há muito tempo conosco. E aí, gostou do corte? Gostou do tema? Então, nos ajude deixando bastante comentários, deixe sugestões, sugira aqui talvez algum tema, discuta o tema, claro, de forma sadia, hein? Sem briga. Olha, precisamos muito dos seus comentários, precisamos muito que você esteja conosco debatendo o que foi dito aqui. Isso ajuda muito o canal. E não se esqueça do like e da inscrição, tá bom? Até a próxima, Deus abençoe, obrigado!